Estou aqui com o Theo Cury ao meu lado, ajeitando aqui meu microfone, Theo Cury, para a gente trazer pesquisa eleitoral. Pesquisa Nexus BTG, divulgada hoje, que trouxe os cenários dessa corrida presidencial das eleições desse ano. Vamos com os números de primeiro turno? Vamos lá. Já colocando em tela para vocês, então, como aparecem os candidatos. Temos Lula liderando as intenções de voto. E aí um comparativo que a gente traz, inclusive, com o mais recente levantamento feito em abril. Então, temos Lula somando 40%, Flávio Bolsonaro 35%, Ronaldo Caiado 5%, Zema 4%, Renan Santos 3%, Joaquim Barbosa, olha só, ele aparecendo aí, primeira pesquisa em que Joaquim Barbosa aparece como um pré-candidato à presidência da República, soma 2%, Augusto Cury 1%, Cabo Daciolo também 1%, nenhum, brancos, nulos são 7%, não sabem, não responderam, são 2%. E aí, nessa tela, fica claro o que aconteceu com relação ao último levantamento realizado pela Nexus, quando Lula somava 41%, Flávio Bolsonaro 36%. Então, uma oscilação apenas dentro da margem de erro, Theo. É com destaque ali que o nome de Joaquim Barbosa até então não aparecia, porque foi nesse período que tivemos o Democracia Cristã mudando o seu pré-candidato. A saída do Aldo Rebelo para a entrada do Joaquim Barbosa e o Aldo Rebelo insistindo que ele é que será o candidato. Pois é, e aí essa é a grande novidade nesse estimulado com relação à presença do Joaquim Barbosa. Está chegando agora, ainda as pesquisas vão começando aos poucos a captar a participação dele. Um ponto que chama a atenção, Lula a gente está vendo aqui o cenário estimulado de primeiro turno, houve uma queda do Flávio Bolsonaro desde março até agora. Desde março, ele perdeu 3 pontos percentuais até chegar agora em maio com os 35%, algo para ficar no radar da campanha dele, que já mudou na semana passada de chefe de comunicação depois das primeiras reações e críticas à forma como a campanha lidou com a revelação dos áudios e de encontros entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcar. E aqui é bom a gente ter em mente a margem de erro, né? A gente está falando aí de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, entre abril e maio, tivemos essa oscilação para baixo, tanto de Lula quanto de Flávio Bolsonaro. Mas, portanto, a oscilação é tudo dentro da margem de erro. Temos aqui também um cenário de segundo turno, vamos colocar em tela, um eventual segundo turno que revela um empate dentro da margem de erro entre Lula e Bolsonaro. Então, temos aqui Lula somando 47% e o Flávio Bolsonaro 43%. Então, se a gente levar em consideração essa margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, então temos Lula e Flávio Bolsonaro empatados dentro da margem de erro. Theo, 9% colocaram como uma opção a questão de anular o voto, brancos ou nenhum dos dois, não sabem, não responderam, são 1%. Pois é, e aí a gente vê também aqui uma dificuldade para a campanha do senador Flávio Bolsonaro. Em março, os dois estavam empatados com 46% das intenções de voto. No final de abril, houve um levíssimo, que nem entra nessa contabilização, um levíssimo descolamento entre Lula e Flávio Bolsonaro, Lula ficando com 46% e Flávio Bolsonaro com 45%, e uma queda agora no último mês, de abril para cá, do Flávio Bolsonaro de 45% para 43% e um aumento de 1 ponto percentual do presidente da República. Mas desde março você vê que a tendência é de estabilidade do presidente Lula, o que é importante para a campanha do presidente, e uma ligeira queda do Flávio Bolsonaro, que acende um alerta de preocupação à campanha em meio a essas revelações e vinculações com o caso do Banco Master. O que chama a atenção, né, Theo, que outros institutos de pesquisa mostraram uma queda de Flávio Bolsonaro após a publicação dos áudios entre o senador e Daniel Vorcar. No caso aqui desse levantamento, a gente tem uma oscilação para baixo, mas ainda assim dentro da margem de erro, mostrando um cenário ainda de polarização cristalizada. Polarização cristalizada, mas de fato, essa pesquisa de agora ela é um pouco mais favorável para o Flávio Bolsonaro do que as demais que a gente viu, que houve de fato um descolamento maior com
com relação aos dois pré-candidatos nas outras pesquisas que vinham sendo divulgadas ao longo da semana passada, com um impacto maior nas intenções de voto para o Flávio Bolsonaro. Essa pesquisa mostra uma queda, mas bem mais sutil do que as demais. E temos aqui também outros cenários de segundo turno, passando aqui rapidamente também. Temos um cenário entre Lula e Romeu Zema. Temos, então, nesse cenário estimulado no eventual segundo turno entre o atual presidente e o ex-governador de Minas Gerais, Lula com 49%, Romeu Zema 38%, nenhum brancos e nulos são 11%, não sabem, não responderam 2%. E temos também um outro cenário, esse com o Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás. Então, no eventual segundo turno entre Lula e Caiado, temos Lula com 46%, Ronaldo Caiado 40%, nenhum brancos e nulos são 12%, não sabem, não responderam 1%. E importante também trazermos aqui com o Theo um cenário de rejeição, porque a pesquisa Nexus BTG também traçou o percentual de rejeição dos primeiros colocados na corrida presidencial. Colocando em tela também, começando aqui pelo presidente Lula, o que temos aqui, não votaria nele de jeito nenhum, são 47%, poderia votar nele, mas também em outro, 37%, é o único em quem votaria. Espera lá, Theo Cury, que aqui a coloração me pegou. Então, 47% não votariam de jeito nenhum. É o único em quem votaria, 37%. É isso. E poderia votar nele, mas também em outros são 13%. Me desculpem, viu? Aqui a coloração acabou me atrapalhando. Mas então, olhando para a rejeição, temos o Lula rejeitado por 47%, o Flávio Bolsonaro por 50%. São aqui os primeiros colocados na corrida presidencial. Pois é, você vê que no azul mais escuro e no azul mais claro, tem quem é a certeza absoluta e quem é uma indefinição. E aí nessa o presidente Lula tem uma consolidação maior da sua base de eleitores do que o Flávio Bolsonaro, porque 37% dizem que Lula é o único em quem votaria, no Flávio Bolsonaro 26%. E aí podendo flexibilizar, 20% poderiam abandonar eventualmente o Flávio Bolsonaro, 13% Lula, que é um cenário mais favorável ao presidente da República. E aí, com relação a Romeu Zema e Ronaldo Caiado, que a gente viu nas últimas duas telas, uma diferença menor entre Lula e Ronaldo Caiado. Zema perdeu apoio ao longo dos últimos 2 meses. Tem que ver o motivo disso. Foi um ex-governador que bateu no Supremo Tribunal Federal por meio daquelas divulgações de vídeo nas campanhas, uma campanha de divulgação de vídeos contra ministros do Supremo, e também que bateu muito no Flávio Bolsonaro depois das revelações. Há uma diferença muito grande entre Lula e Romeu Zema e menor entre Ronaldo Caiado. É importante para ver como alternativas à candidatura do Flávio Bolsonaro nesse segmento da direita. O cenário de rejeição também mostra para a gente o retrato da polarização e o teto dos pré-candidatos. Theo Cury, obrigada, viu, Theo, pela análise aqui com a gente. Valeu, até mais. Lembrando que a pesquisa Nexus ouviu 2.045 eleitores entre os dias 22 e 24 de maio. Margem de erro, como eu comentava, é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança é de 95%. Levantamento contratado pelo Banco BTG Pactual e registrado no Tribunal Superior Eleitoral.